Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a terceira edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco. Hoje o dia foi bastante movimentado, né? Até por isso, essa edição extra. Geralmente a gente tem 2 edições por dia aqui no canal Machão da Gama. Se você está chegando aqui agora, explico para você, né? A gente tem 2 edições por dia aqui no canal Machão da Gama, mas quando o dia é movimentado, né, a gente faz aí uma terceira edição para, enfim, relembrar tudo o que aconteceu durante o dia e trazer também as novidades. Nesse vídeo, por exemplo, a gente vai falar sobre Rayhan, que pode ser vendido para um grande clube da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita que está com muito dinheiro, está investindo muito forte no futebol, principalmente os 4 grandes de lá, né? São os clubes que têm dinheiro infinito, né, para comprar jogador. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai atualizar também outras situações, como o do zagueiro Carlos Cuesta, que o Vasco praticamente fechou a negociação no dia de hoje. Vamos falar sobre São Januário, né, também liberado para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Deixa o like é muito importante, você ajuda aqui o conteúdo a ser divulgado para mais vascaínos. E conto com a sua inscrição também, se você não for inscrito. O conteúdo aqui é gratuito e vai permanecer gratuito para sempre. A única coisa que eu te peço é a inscrição. Tamo junto, se inscreva. Aproveito para agradecer também, passamos dos 226 mil vascaínos aqui no canal. Pô, muito obrigado mesmo a todo mundo que faz parte aqui do canal Machão da Gama. Tamo junto, 226 mil pessoas, é muita gente. Agradeço demais pela confiança. Vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo aqui falando da FUT Fanatics, que é a nossa parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode comprar camisas do Vasco com desconto lá na FUT Fanatics. Se você utilizar o cupom Machão da Gama, você ganha 7% de desconto. E se você pagar via Pix o seu pedido, você ganha mais 10% de desconto, ou seja, 17% de desconto na sua compra. Maravilha, né? A FUT Fanatics entrega na sua casa, você recebe no conforto do seu lar e só produtos oficiais do Vascão, beleza? Essa semana tá rolando essa promoção aí iradíssima, tá? Tá aparecendo na sua tela, no precinho, então aproveite o link da FUT Fanatics, está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando de Copa do Brasil, porque a CBF definiu hoje as datas, né? Data e horário, né, dos confrontos de quartas de final da Copa do Brasil e confirmou também que o jogo de ida será em São Januário. Começou um burburinho de que poderia ser no Maracanã, a polícia poderia não liberar clássico em São Januário, enfim, aquelas coisas que todo clássico a gente escuta, né? Mas São Januário foi liberado sim para as quartas de final da Copa do Brasil. O grupamento especial de policiamento em estádios enviou um ofício, né, para a CBF com a liberação da partida Vasco e Botafogo no estádio de São Januário. O duelo de ida está confirmado para o estádio. A CBF, inclusive, divulgou data e horário. Jogo de ida vai acontecer no dia 27 de agosto, uma quarta-feira, daqui 2 quartas-feiras, né? Sem ser a próxima, a outra, 9h30 da noite, em São Januário. O jogo da volta no dia 11 de setembro. 11 de setembro é uma quinta-feira no estádio Newton Santos, também 9h30 da noite. Então tá confirmado aí, Vasco e Botafogo, ida em São Januário, volta no Newton Santos. É claro, o Botafogo é o favorito, mas o Vasco não tá totalmente entregue, né? Quem sabe o Vasco não consegue engrossar e consegue aí a classificação. Vamos agora falar sobre mercado da bola, né? Possíveis chegadas, possíveis saídas. Vamos começar falando sobre as chegadas, né? Porque o Vasco tem a expectativa de ainda nessa semana anunciar oficialmente 2 reforços que estão praticamente fechados. O primeiro, Andrés Gomes, atacante colombiano que estava no futebol francês e que o Vasco já acertou ali, né, com a equipe francesa e também com o jogador. Ele está na Colômbia e é aguardado, né, no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama, reforço para o ataque vascaíno.
e também teremos reforço para a zaga. No vídeo anterior a gente até falou sobre isso. Também colombiano, né? O Carlos Cuesta, zagueiro de 26 anos de idade que estava no Galatasaray aqui na América do Sul. Ele é revelado, né, pela equipe do Atlético Nacional, um dos maiores clubes da Colômbia, foi para o futebol europeu. No Galatasaray não estava dando muito certo, não estava sendo aproveitado. O Vasco chegou a um acordo primeiro com o Carlos Cuesta, né, em relação a salário, tempo de contrato. O jogador via com bons olhos, né, uma vinda para o Brasil visando a Copa do Mundo do ano que vem, já que ele é da seleção colombiana, né, e lá na equipe do Galatasaray ele não estava tendo oportunidade, não estava jogando, isso poderia afetar uma convocação dele. Aqui no Brasil vai estar pertinho dos olhares ali do treinador colombiano, então queria vir para o futebol brasileiro. Ele até tinha uma proposta da Rússia, mas preferiu vir para o futebol brasileiro. Faltava o Galatasaray liberar, faltava o Vasco se acertar com o Galatasaray, e isso aconteceu. O Vasco enviou uma proposta que foi aceita pelos turcos. Agora é troca de documentos, aquela burocracia para poder finalizar de vez essa situação com o Carlos Cuesta, que será reforço do Vasco da Gama. João Vitor saindo, a gente já falou, né? O jogador deve viajar amanhã para a Rússia, onde vai assinar com o CSKA Moscou. O Vasco conseguindo 28 milhões de reais por essa transferência e mantendo 25% do passe do jogador, né? Então, numa possível transferência futura dele, o Vasco ganha 25%. Então, João Vitor saindo, Carlos Cuesta chegando. E um outro jogador que pode deixar o Vasco, informação de hoje, né? Enfim, até botei no título e na capa desse vídeo, um dos principais jogadores do Vasco, né? Se não o principal jogador do Vasco nesse momento, que é o atacante Rayhan. A informação é que o Al Ahly da Arábia Saudita estaria próximo de chegar a um acordo com o Rayhan. Enfim, se for falar aqui em salário, dinheiro, cara, eles podem oferecer mundos e fundos, né? Porque é muito dinheiro lá na Arábia Saudita para futebol, e o Al Ahly é um dos principais clubes, né, lá da Arábia Saudita. É o Al Ahly, o Al Nassr, o Al Hilal e o Al Ittihad. São esses quatro que, enfim, tem dinheiro infinito, né? São os clubes lá do governo, então compram todo mundo que quiserem. Enfim, segundo informações do jornalista Mulizovic, que cobre ali o futebol árabe, o Al Ahly já teria praticamente um acordo verbal com o Rayhan, atacante de 19 anos do Vasco da Gama, e falta agora, né, se acertar com o Vasco. E aí o clube saudita estaria, né, segundo a informação, preparando uma proposta ao Vasco da Gama entre 25 e 30 milhões de euros. É muito dinheiro, meu amigo. Vou até botar aqui para fazer essa cotação, né? 25 milhões de euros vai dar 157 milhões de reais. 30 milhões de euros, 189 milhões de reais. Então, meus amigos, entre 157 e 190 milhões de reais pelo Rayhan. Se chegar uma proposta desse tamanho, é impossível segurar, né? O Vasco não vai segurar o jogador, caso realmente chegue uma proposta desse tamanho. Não tem nem discussão, né? É muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, quando o Vasco foi negociado a SAF do Vasco custou 700 milhões. O Rayhan já seria aí quase 200 milhões, enfim. É muito dinheiro. Se chegar uma proposta dessa magnitude, não tem como segurar o menino Rayhan. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Uma proposta muito boa. Resolveria ali os problemas financeiros do Rayhan para sempre, né? A família dele, enfim, filhos e netos quando ele tiver. E para o Vasco também seria uma grana importantíssima, né? O Vasco que está numa recuperação judicial, precisa de dinheiro. Então, chegando uma proposta assim, não tem como recusar. É isso, meus amigos. Quero a sua opinião aqui nos comentários, que é importante, tá? Eu vou embora, mas antes de partir, recadinho aqui dos amigos da Mais Ágil, tá? Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui também na descrição desse vídeo, você clica, é direcionado ao atendimento deles. Lá você vai ser muito bem atendido, e se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, e a Mais Ágil consegue antecipar esse saque para você, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal, tamo junto, tô indo nessa, valeu!